pensando em mim, for maior. Amém? Amém. Amém. O número 10, Yara, por favor, é o antecessor deste, o anterior. Vamos cantar com inspiração, né, Iodete? Cantar assim. Os nossos irmãos também. Saibam vocês, saibam todos que o Senhor está aqui e está aí onde você também estiver neste momento. Deus está aí. Vamos louvá-lo. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome. Vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu, Deus, seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Mundos e nações inclinem-se a Ele. Ele é o poder, Ele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Amém, Jesus. Mais uma vez, seja bem-vindo todos os irmãos, todos de pé. Agora vamos entoar o hino 418. Não, desculpe, Yara. No jardim de oração, eu devo ter errado o número. No jardim de oração. Temos com inspiração. Jesus no jardim está esperando, um lugar de eterna perfeição. Ele é luz e sua glória cintila, seguindo o jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está, e o portão abrirá. Esse lindo jardim de oração.
Jesus no jardim está esperando, onde o fogo ficar e o perdão. Quero ouvi-lo falar de conforto nesse lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, de oração, oh que lindo jardim de oração. E meu Jesus perto está, e o portão abrirá, este lindo jardim de oração. Meu Jesus no jardim está esperando, convidam que sofre a aflição para entrar e fruir seu descanso nesse lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está, o portão abrirá, deste lindo jardim de oração. Amém. Vamos colocar de joelho para que nós possamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos nesse momento, Senhor. Estamos prostrados, Senhor, diante de Ti, para pedir a misericórdia, Pai, que só há no Senhor. Pedir ao Senhor o poder, a força, a alegria no nosso coração, a qual nós precisamos tanto. Senhor, vem presidir nesse culto nessa noite. Senhor, vem usar o pregador dessa noite e falar o coração de cada um dos seus filhos, que saíram ansiosos para ouvir a sua voz, meu Pai. Tua palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu está presente. Nós criamos nessa noite que o Senhor é feliz, meu Pai, quando encontra os seus filhos reunidos para falar de Ti, para falar a mensagem que o Senhor deixou, para que nós possamos ouvir, entender e praticar. Senhor, nós, nessa noite, nós pedimos também por todos os nossos irmãos que não estão aqui presentes, todos os nossos irmãos que estão esparramados nesse mundo, enfrentando dificuldades, lutas, a fúria do inimigo. Que o Senhor esteja com cada um de nós, meu Deus, nos sustentando, nos segurando. Todos aqueles que estão numa cama, no leito de dor, que Teu Espírito esteja firmando, que esteja segurando, que Teu Espírito esteja alegrando e dando esperança. Senhor nosso Deus, nós Te agradecemos nessa noite, é em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Agora nós vamos fazer nossos pedidos de oração, irmãos. Começando nessa aula aqui, aquele que tem o seu pedido ou seu agradecimento, que possa fazer. Deus está presente para ouvir, Ele quer.
Amém. 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 Mais alguém, irmãos? Essa é a oportunidade de cada um fazer os seus pedidos e agradecer, irmãos. Esse que sentir. Mais alguém, irmãos? Não havendo mais alguém, eu quero agradecer a Deus também por estar aqui. É um milagre, né? Nós estarmos vivos aqui. É um milagre em termos de tantas enfermidades, tanta tristeza, tanta choro, lágrima. E nós estarmos aqui tendo esse privilégio de adorar um Deus. Hoje eu encontrei o irmão da academia, o baiano, e ele está bem melhor. E eu falei assim: alegra no Senhor, porque cada luta que nós passamos é uma força que nós adquirimos de Deus para enfrentar qualquer outra coisa, e que nós ficamos fortes, ficamos mais ainda corajosos depois que vencemos atravessamos uma montanha. Nós temos mais força para enfrentar o que vem na frente, porque sabemos que Deus está conosco. Sou grato a Deus porque Deus tem me protegido, apesar de muitas enfermidades, mas como eu estou dizendo, as enfermidades é para que nós fortaleça mais, colocamos mais confiança no Senhor, né? E estou orando também por meus filhos, porque
é a hora mais de que nós temos que estar diante do Senhor, né? Porque é o momento mais que as pessoas estão, é necessário estar nos pés do Senhor e as pessoas estão afastando, né? Então, assim, ninguém tem mais nenhum pedido. Agora vamos colocar de joelho e vamos pedir a irmã Amélia. Irmã Amélia, você pode vir fazer a oração aqui? Pode? Deus é ali. Quem quiser ajoelhar, né? Vamos orar de joelhos. Querido e amado Deus, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos vivos, os nossos familiares estamos vivos, graças a Deus, os nossos irmãos. E o melhor de tudo, nós estamos aqui na Tua casa para louvar, para entoar louvores, para ouvir a Tua palavra. Sabemos que nós vamos sair daqui muito melhores do que entramos, porque quando ouvimos a Tua palavra, é como se fosse um remédio para a nossa alma. Muitos que estão aqui, Senhor Jesus, podem estar com o coração triste, mas eu sei, eu creio que o Senhor vai alegrar esse coração triste, esse coração desesperançoso, esse coração angustiado. Eu sei que o Senhor é capaz de mudar todo esse quadro, Pai. Porque o Senhor é um Deus que não dorme, o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que protege, o Senhor é o Deus que preocupa conosco, Pai. Nós entregamos a nossa vida, todos os pedidos que foram feitos aqui, que possam chegar ao Teu trono de graça e que o Senhor venha respondê-lo, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Por favor, Senhor Jesus, nos ajude animando-nos a cada manhã, quando nós levantarmos da nossa cama, abrirmos os nossos olhos, que nós possamos contemplar a beleza da Tua santidade e sermos gratos, Senhor Jesus, porque nós somos ricos, nós podemos andar, nós podemos enxergar, nós podemos falar, enfim, nós temos mais que agradecer do que pedir, mas pedimos porque confiamos no Senhor. Então fica com cada irmão aqui, com cada irmã. Às vezes aquele também que não fez o seu pedido, ele ficou no seu coração, mas que o Senhor também visite e que o Senhor Jesus também responda esse pedido que está no coração dessa pessoa nessa noite. E também aqueles que estão do outro lado, né, nas suas casas, que eles também venham sentir, Senhor Jesus, abraçados, protegidos por Ti. Ser agora com a mensagem, que nós possamos refleti-la e principalmente que nós possamos praticar na nossa vida diária. Obrigada por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós agora convidamos nosso irmão Rubens para trazer a mensagem para nós ouvir. Boa noite, irmãos. Estou feliz por estar aqui com vocês neste culto de quarta-feira. Que seja uma bênção para todos nós, para vocês que estão aqui, para aqueles que estão nos seus lares, né, através da telinha, né, que eles estão vendo através das redes sociais, que eles também possam ser alcançados por todas as bênçãos que nós recebermos aqui. Que estas bênçãos sejam extensivas e alcancem todos os ouvintes aonde eles estiverem. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Êxodo 19. Êxodo 19, versículo 6. O tema da mensagem desta noite é o chamado de Jesus, parte 2.
O chamado de Jesus não no sentido de Jesus ser chamado. Não é o chamado de Jesus como se Jesus fosse chamado. Não é neste sentido. O chamado de Jesus, parte 2, é o chamado que Jesus faz a você e a mim e a todos, homens e mulheres, de hoje, de ontem e até a eternidade, quando Jesus voltar. Até quando Jesus voltar. O texto base que eu quero iniciar as minhas considerações está em Êxodo 19 e diz assim, antes de ler eu gostaria de fazer uma breve oração. Santo Deus, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença com a Tua palavra aberta. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos orientar, possa decodificar o que está escrito aqui para que seja compreensível a nossa mente finita, porque estas palavras foram inspiradas pelo poder infinito. Então é necessário que este mesmo poder infinito nos ilumine a mente e abra os nossos corações para entender, guardá-la e praticá-la no nosso viver diário. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Quando eu falo o chamado de Jesus, parte 2, é porque no último sermão feito por mim aqui, na igreja do setor Buritis, eu tratei de Gênesis 27, quando Deus fez um chamado, Isaac, moribundo, já velhinho, idoso, já com as vistas escurecidas, ele fez um chamado para o seu filho Esaú, e eu não sei quantos de vocês recordam, como eu recebi o convite para estar aqui com vocês nesta noite de quarta-feira, então eu achei oportuno que aquela mensagem de domingo, naquele domingo, quando eu tratei com vocês de Gênesis 27, complementasse agora com esta mensagem, o chamado de Jesus, parte 2. Por que este título? Porque ao longo dos séculos, das eras, Deus tem chamado homens e mulheres, tem feito chamados. E vocês podem ter certeza, vocês daqui que estão aqui na igreja, e vocês que estão em casa, tenham certeza de que Deus está chamando você a cada momento. A cada momento Deus está chamando você. E veja bem esse texto que está aí na tela, vocês podem acompanhar. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, na versão Almeida Revista Atualizada. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Este é um texto introdutório, mas eu poderia também, esse mesmo texto foi confirmado pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Quero dizer para os irmãos e para os nossos ouvintes que o culto de quarta-feira na Igreja Adventista do Sétimo Dia é o culto de oração. Então precisamos ter em mente que quando nós deixamos os nossos lares e viemos para cá, é porque nós sabemos todos que este culto aqui é um culto de oração. Então vamos ter isso em mente. O primeiro verso da Bíblia diz assim: vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. Em 1 Pedro 2, 9, o apóstolo Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Em 1 Reis 8, 55, no contexto da consagração do templo pelo rei Salomão, ele proferiu uma oração, e o texto sagrado diz assim, a respeito do comportamento, da atitude de Salomão: pôs-se Salomão em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, em altissonante voz. Em 2 Crônicas 7:1, também dentro do contexto da consagração do templo, o rei Salomão, o texto sagrado diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. A minha expectativa nesta noite é que, ao concluirmos este culto, fogo desça do céu e encha a casa do Senhor, e que a glória de Deus se manifeste na sua vida, na minha vida e na vida de todos que estão nos ouvindo nesta noite. Esta é a nossa expectativa. É por isso que a Igreja Adventista implementou os cultos de quarta-feira, para que fossem cultos de poder, cultos de libertação, cultos de restauração, cultos onde vocês vinham sob o peso do pecado e saía daqui aliviado com a certeza do perdão de Jesus. Vocês vieram para cá no culto de oração, culto de poder. Este culto deveria ser o culto mais cheio da nossa igreja. Esta igreja deveria ser mais cheia do que os hospitais. Esta igreja, nos cultos de quarta-feira em especial, deveria ser mais lotado do que qualquer postinho do SUS aqui em Campos Belos e em todo o território de Goiás, Tocantins e Brasil. Porque é o culto onde nós oramos com a certeza de que a glória do Senhor enche esta casa, enche a sua vida, enche a nossa vida, enche a vida dos nossos ouvintes. Eu gostaria agora, não sei se o Elbert está tudo, eu tenho uma mensagem que está no meio do que nós trataremos na sequência desta mensagem. Eu gostaria que o Elbert ou o Iara colocasse aí, e preste atenção na projeção deste hino, e depois a gente volta à nossa mensagem. Vamos dar uma pausa para ouvir esta mensagem cantada. Preste atenção nesta mensagem que será cantada agora.
aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante logo se aproximou. Não perceberam que era um meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Chegando à mesa, tomou o pão e abençoou. Partiu e deu, eles então reconheceram. Cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. O chamado de Jesus, parte 2. Ao longo dos anos, vou repetir para os irmãos, ao longo dos anos, Deus tem chamado homens e mulheres. Deus chamou Noé, e Noé atendeu o chamado. Deus chamou Abraão, Abraão aceitou e atendeu o chamado de Deus. Deus chamou Moisés, Moisés acatou o chamado de Deus e tirou o povo da escravidão do Egito. Deus chamou Davi, e Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Deus chamou Salomão, e Salomão foi um dos homens mais sábios do mundo, talvez o mais sábio do mundo. Deus chamou, Deus chamou, Deus chamou. E Deus continua chamando. Só que
no Velho Testamento, Deus chama de uma forma não pessoal. Embora ele tenha aparecido, através da teofania, ele tenha aparecido a Abraão, por exemplo, na forma de homem. 3 homens visitaram Abraão. Então, Deus às vezes assumia a forma humana para transmitir um chamado para as pessoas daquela época. Mas ao Jesus se tornar carne e habitar entre nós, ele fez alguns chamados que estão registrados nos 4 evangelhos. E são estes chamados que eu gostaria de tratar com vocês na sequência desta mensagem. Primeiro chamado está em Mateus capítulo 10. Se vocês puderem, abrem a Bíblia de vocês no capítulo 10 do livro de Mateus. Vocês verão aqui que chamado maravilhoso que Deus fez para algumas pessoas, para alguns homens. No versículo 1, o texto diz assim: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz: tendo chamado seus 12 discípulos, 12 homens, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. No verso 8, Jesus reafirma o chamado e diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graças dai. Culto de quarta-feira não é brincadeira, irmãos. Culto de quarta-feira é culto de poder. É culto onde este poder aqui se manifesta na vida da igreja. A ordem foi de Jesus. Por que que Jesus chamou? Por que que Jesus chamou os 12 e deu esta ordem para eles? Porque esse texto aqui está em conexão com o capítulo 11 de Mateus, versículos 3 a 4. Diz assim: aqui João Batista estava preso e ficou muito incomodado, porque ele preso, Jesus, ele ficou sem saber. Espera aí, o que está acontecendo? Eu fui a voz que clama no deserto, eu clamei no deserto, preparando o terreno para que o Filho de Deus viesse, e ele veio. E eu agora estou nessa condição, eu estou preso aqui. O que aconteceu? Esse Jesus que veio para libertar, para curar, para sarar, e eu estou preso, o que está acontecendo? E João Batista, pede para uns positivos, os mais antigos sabem o que significa positivo, mandou uns positivos, mandou alguns mensageiros irem até Jesus e perguntarem, e ele perguntou, está registrado aqui no capítulo 11, versículo 3, és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Pergunta feita pelos mensageiros de João Batista a Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Esse texto aqui, irmãos, denota dúvida. É Jesus aquele que eu esperava que fosse, ou eu devo esperar outro?
Os discípulos mandaram os mensageiros perguntar isso para Jesus. E eles foram lá e fizeram a pergunta para Jesus: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Eu não sei o que passa na sua cabeça, especialmente nos momentos mais difíceis da sua vida, da minha vida. Passa muitas coisas na cabeça da gente, e dúvidas Satanás pode suscitar. Dúvidas com relação à missão de Jesus. Quando o texto, no capítulo 10, fala que Jesus deu uma ordem para os discípulos, na nossa racionalização moderna, contemporânea, nós podemos falar: o nosso Jesus que veio há 2000 anos atrás e que curou, é o mesmo Jesus que nós acreditamos nos dias atuais? Você pode racionalizar. Você pode, à semelhança de João Batista, mandar mensageiros perguntarem se Jesus, este Jesus que você acredita, ele ainda faz aqueles milagres que foram feitos há 2000 anos atrás. E Jesus respondeu no versículo 4. Olha, veja que marcante a resposta de Jesus. E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo eu gostaria que vocês falassem mais alto. Ouvindo e vendo. A Rosilene está seguindo o texto da Bíblia. A irmã Rosilene. Sabe? Preste atenção no que vocês estão ouvindo e vendo. No versículo 5, Jesus disse: olha aí, olha, o que vocês estão vendo e ouvindo? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres estão sendo pregado o Evangelho. Eu não vou pedir para vocês falarem amém. Não vou pedir. É porque realmente, na nossa sociedade contemporânea, isso aqui já não faz mais sentido para nós. Na nossa mente contemporânea, isso não faz sentido para nós. Então, por que nós vamos falar amém? Não faz sentido. Jesus, o Filho de Deus disse, vou repetir para os irmãos: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Amém, um sonoro amém. Por que Jesus chamou os 12? Porque ele veio com esta missão, ele estava cumprindo a missão, ele estava no exercício da missão que ele não foi chamado por Deus. Quando Jesus veio a este mundo para nos salvar, para nos redimir, ele fez isso desde quando? Desde a eternidade, antes da fundação do mundo, Deus já tinha o propósito, Jesus já tinha colocado no coração dele vir para nos salvar. Este plano da redenção que está em curso, ele foi elaborado antes da fundação do mundo. E quando Jesus veio, João ficou em dúvida, porque ele estava olhando para as suas necessidades pessoais, João estava olhando para as suas próprias carências. João estava de olho nas suas necessidades imediatas. João estava prestando atenção, a atenção de João Batista estava voltado para as suas necessidades pessoais. Mas Jesus não veio muitas vezes para satisfazer as necessidades dele próprio. Jesus não veio para
satisfazer as suas próprias necessidades. Jesus veio para satisfazer as necessidades da raça humana pecadora e necessitada. E João Batista, como profeta de Deus, ele deveria compreender que as necessidades dos outros estavam acima das suas próprias necessidades. E agora Jesus, no capítulo 10, chama 12 discípulos e dá uma ordem. E esta ordem, irmãos, ela tem valor ainda nos dias atuais. Por quê? Porque se você abrir em Marcos, o segundo capítulo, o segundo livro dos evangelhos, Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, no capítulo 16, versículo 14, Marcos, aqui eu estou passando para os irmãos, 100% Bíblia. Você que está em casa, acompanhe no telão, porque nós estamos tendo cuidado aqui de estar projetando na versão que eu estou usando, Almeida Revista Atualizada, é este ARA ali, Almeida Revista Atualizada é a versão que eu estou usando, estou lendo para os irmãos aqui, e para você que está em casa, acompanha aí na sua Bíblia. No segundo livro dos Evangelhos, no capítulo 16, versículo 14, diz o seguinte: finalmente apareceu Jesus a quantos? 11. Por que Jesus apareceu aos 11? Lá em Mateus ele apareceu a quantos? A 12. Em Marcos, Jesus aparece aqui no capítulo 16 a quantos? A 11, porque Judas ficou no meio do caminho. Judas foi o que traiu, ficou no meio do caminho. Mas ele chama os 11, e o que Jesus disse? E estavam onde? Estavam na mesa. Eles estavam na mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Irmãos, o texto diz aqui, Jesus sentado com os discípulos à mesa, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito às palavras de Jesus. No capítulo 10 de Mateus, Deus chama os 12 e dá uma ordem. No capítulo 16, ele chama 11 e repete a ordem. Olha só a ordem que Jesus dá aí no versículo 17. No versículo 17 do capítulo 16. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, o que vai acontecer? Serão curados. Eu te pergunto, isso é natural ou sobrenatural? Essa é uma ação humana ou divina? Então por que nós hoje não acreditamos mais na cura sobrenatural, na cura divina? Porque o inimigo tem suplantado isso, tem colocado na nossa mente que as curas, que Deus não cura mais, que Deus não liberta mais, que Deus não tira os encarcerados, que Deus não pode livrar as pessoas que estão aí drogadas, prostituindo nas ruas, na sarjeta, nas ruas, jogados aí. Jesus não tem poder mais de ressuscitar, como ele teve no passado. Os próprios discípulos deixaram de acreditar nisso, irmãos. E Jesus censura a incredulidade, porque não deram crédito à palavra de Jesus. E nesta noite, eu, com ousadia,
com intrepidez, venho lhes anunciar que se este poder que Jesus deu aos discípulos se manifestar nos nossos dias, a casa do Senhor se encherá de pessoas necessitadas. Vai encher de quem? De pessoas sãs? De pessoas que não precisam de nada? Não, irmãos, eu digo para vocês, se isto acontecer nos dias atuais, a casa do Senhor vai encher de quais pessoas? Vocês conseguem imaginar o quanto de leprosos que vão aparecer? O quantos de endemoniados que vão aparecer aqui? O quanto de pessoas necessitadas do poder, da manifestação do poder de Deus vai aparecer aqui? Eu estou em Marcos 16, e eu fiz questão de ler na íntegra o que a Bíblia diz, para vocês não falarem que é pensamento do Rubens. E eu estou citando Mateus, primeiro livro do Evangelho, estou citando Marcos, segundo livro dos Evangelhos, Bíblia, 100% Bíblia aqui hoje, 100% Bíblia. E agora vamos para o terceiro Evangelho, o Evangelho de Lucas. E Lucas no capítulo 9, vamos lá, vamos ver o que Lucas fala? O médico, aqui é o médico, que tinha a ciência a seu favor, que era uma pessoa treinada naquela época, na medicina. Ele era médico formado, médico Lucas, doutor Lucas. Aqui é o médico, cientista falando, capítulo 9 e 10, vamos começar pelo 9, capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: tendo Jesus convocado, aqui Jesus não convida, aqui Jesus convoca, muda, o status, a palavra muda e o significado muda. Lá em Mateus, Jesus chama os 12. Em Lucas fala, Jesus convocou os 12, os discípulos. E diz assim, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes, quem deu? Jesus deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem o quê? Curas. No versículo 2, também, olha o também, aqui tem um outro significado que eu quero enfatizar, eu estou enfatizando também aqui, também os enviou a pregar o reino de Deus e o quê? Curar os enfermos. Eu estou errado, eu estou delirando aqui, eu estou propondo para vocês alguma coisa, alguma heresia, em dizer para vocês que se a igreja manifestar esse poder, esta igreja é tomada de assalto pelas multidões que estão hoje tomando de assalto o hospital municipal, a casa lá, como é que é o nome lá? A casa de saúde, os postinhos em todos os bairros aqui de Campos Belos. Vai nos hospitais e você vai ver o quanto que está lotado. O que deveria estar lotado? Aqui. No versículo 6, Jesus diz assim, então, saindo, aqui os discípulos fizeram o quê? Aqui os discípulos aceitaram o convite, atenderam o chamado, atenderam a convocação. Aqui os discípulos atenderam a convocação e percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando o que, irmãos? Curas por toda parte, aonde ele ia, o poder de Jesus se manifestava. Era porque não existia médico? É porque não existia médico naquela época que eles
eles confiavam mais no poder de Deus do que no poder da medicina. É Lucas que está tratando aqui, é o médico que está tratando, é a visão do ponto de vista do médico. É o médico falando que aqui o que prevalece é o poder sobrenatural de Deus, é o poder divino que se manifesta. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então ele saindo, percorria todas as aldeias, anunciando o evangelho, efetuando curas por toda parte. É impressionante isso. No capítulo 10, versículo 1 de Lucas, ele diz assim, capítulo 10, versículo 1, depois disto, designou, além dos 12, além disso, o Senhor designou outros quantos? 70, e a coisa foi multiplicando, horas de 12 para 70, é progressão aritmética ou progressão geométrica? O Yara, nos ajude, por favor. A mudança de 12 para 70 é progressão aritmética ou geométrica? Geométrica, tá certo? Quando você vai multiplicando 2, 4, 8, 16, 32, 64, progressão geométrica, progressão aritmética, 1, 2, 3, a contagem de Jesus não é assim, ele chamou 12 e depois chamou quantos? 70, e o doutor Lucas diz assim, e os enviou de 2 em 2, para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E no versículo 9, diz o seguinte, olha a ordem de Jesus no versículo 9, curai os enfermos que nela houver, nela o quê? Na cidade, que nela houver, anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino, anunciai-lhes que a vós outros está próximo o reino de Deus. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Ordem de Jesus, curai, é um imperativo, é uma ordem. Quando Jesus manda, o que você faz? Eu sempre que eu estou aqui à frente, transmitindo uma mensagem, eu faço essa pergunta. Quando Deus manda você, o que você faz? O que você faz quando Deus manda? Obedece, Odete. Essa deveria ser a nossa atitude. Obedecer. Obedecer sempre. Quando Deus manda, não se questiona de onde vai sair o poder e com qual recurso. Moisés questionou e ele libertou o povo. Quando Deus manda, não é para nós fazermos perguntas. De onde vem o poder? O poder vem de quem? Vou perguntar para a igreja e para os irmãos, para as pessoas que estão nos ouvindo. O poder vem de quem? De Deus. É uma pergunta retórica, mas é uma pergunta que deve, para fixar na nossa mente. Quando Deus manda, nós obedecemos, porque o poder para efetuar é de quem? É de Deus. Só que nós muitas vezes, escondidos nas nossas tendas, fazemos como Sara. Qual foi o comportamento de Sara? Qual foi o comportamento de Sara dentro da tenda? Sim, vai lá, Deus ali. Os anjos. E anunciaram que ela ia ter um filho na velhice. Ela sorriu, exatamente isso, Deus Eli. Ela sorriu. Nós hoje sorrimos o sorriso de Sara.
Quando o pregador vem aqui à frente e fala que toda autoridade Jesus deu para nós sairmos por aí fazendo curas e milagres, nós rimos no nosso íntimo, na nossa tenda. Porque isso já não faz mais sentido para nós, tiraram isso de nós, mas a Bíblia está aqui registrada. E eu quero finalizar, indo para o final, eu quero ainda tratar com vocês do chamado de Jesus, registrado em João 21. Estou carregando, eu sei que o tempo ali está conspirando contra a forma como eu estou passando a mensagem aqui, porque eu só tenho 2 minutos, o tempo ali para terminar às 21 horas, mas eu peço a paciência dos irmãos e de vocês que estão em casa, para a gente concluir, para ver que lições nós podemos extrair ainda nesse finalzinho da mensagem. Em João 21, capítulo 3, é impressionante, eu estou agora no 4º evangelho, nós fizemos uma viagem nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e chegamos em João. Vamos ver como que Jesus chamou os discípulos em João, registrado em João. João aqui é o discípulo amado. No versículo 3, Jesus disse assim, disse-lhes, não foi Jesus que disse, foi Pedro, disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros. O que os outros disseram? Nós também. Quem é que não gosta de pescar aqui, né? Tem algumas mulheres que não gostam, homens também que não gostam, mas quando Pedro disse, vamos pescar, os outros todos falaram o quê? Vamos todos, vamos também. Saíram, entraram no barco, e naquela noite, o que aconteceu? Nada. Irmãos, eu vou descer, porque a mensagem aqui não é para vocês sozinhos, a mensagem aqui é para mim também. Se tem uma coisa, de coração para coração agora, se tem uma coisa que tem me incomodado na minha religiosidade, na minha espiritualidade, é quando chega um pedido de oração e fala assim, olha, a pessoa está nas últimas e eu tenho a vontade no meu coração de chegar e orar por essa pessoa e milagres acontecer na vida dessa pessoa. E a maior tristeza, irmã Abadia, é eu chegar e orar e nada acontecer. Os discípulos, quando Pedro chamou para pescar, o que os discípulos fizeram? Todos foram. Mas o que eles apanharam? Ministério pessoal, ação missionária na igreja. Quando fala, vamos sair para pescar, pescadores de homens agora. Quando fala, vamos pescar, a igreja fala, vamos pescar. E nós saímos de 2 em 2. Às vezes às vezes de 2 em 2, às vezes grupo. E quando nós voltamos, eu costumo perguntar, o que vocês trouxeram no embornal? Vocês sabem o que é embornal? Aqui algumas pessoas sabem o que é embornal. Embornal é uma sacola, um tipo de saco que você coloca aqui e leva os apetrechos da roça. É o embornal que Davi usou para colocar as pedrinhas, né, para lançar a funda. Mas os discípulos, quando Simão Pedro chamou, vamos pescar, os discípulos falaram, vamos pescar. E naquela noite eles pescaram a noite toda. E o que aconteceu, irmãos? Não apanhou nada, irmã Abadia. Queridos, você que está aí nos ouvindo na sua casa, os discípulos saíram para pescar e não aconteceu nada. E no capítulo
4, no versículo 4, diz assim: mas ao clarear a madrugada, já era alta madrugada. Já era alta madrugada, estavam Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era Jesus. Por isso que eu projetei a mensagem musical, Divino Companheiro, os discípulos a caminho de Emaús. Nós estamos quais a semelhança dos discípulos a caminho de Emaús. Jesus está aqui do nosso lado e a gente não consegue vê-lo. Jesus está dando uma mensagem para nós e nós não conseguimos ouvir. Nós não conseguimos ouvir. Os discípulos a caminho de Emaús não viram Jesus. Virou poesia. Numa música intitulada Divino Companheiro, um clássico da música cristã. Um clássico da música cristã. E nós continuamos não vendo Jesus ao nosso lado. Nós continuamos não ouvindo a mensagem de Jesus. Mas aí no versículo 5, Jesus faz uma pergunta. E aí está registrado, João registrou para nosso deleite, ele registrou. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eles responderam. O que eles responderam, irmãos? Vocês têm alguma coisa para saciar a minha fome? O que vocês responderam? O que os discípulos responderam? Não temos nada. Irmãos, que vergonha é essa, irmãos? A ponto das pessoas chegarem para nós e falar: o que vocês têm para nos oferecer? E nós falamos nada. Se este é o caso da nossa experiência cristã, nós precisamos rever todos os nossos conceitos aqui nesta noite. Então, no versículo, e aqui está a conclusão e o apelo da mensagem. Capítulo 21 de João. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque a conclusão desta mensagem, se vocês não prestarem atenção, vocês não vão compreender. Preste atenção nessa conclusão aqui, versículo 6. Então lhes disse, quem disse? Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. No versículo 11, antes do versículo 11, o versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. O que João disse a Pedro, irmãos? Leia para mim, por favor. Que coisa incrível. João gritou: é Jesus. E Pedro, o que ele fez? Fugiu. Ficou envergonhado. Pedro fugiu, irmã Badia. Ele cingiu com uma roupa e foi se jogar no mar. E foi para o mar. Fugiu. Mas no capítulo 11, versículo 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de quantos peixes, irmãos? 150
153 grandes peixes. 153 grandes peixes. E não obstante, o que aconteceu? Se nós tivéssemos aqui 153 membros, o que aconteceria com a nossa igreja aqui? O que aconteceria com a nossa igreja se nós tivéssemos aqui 153? Não caberia, mas ainda assim caberia, porque o texto da Bíblia diz que houve 153 grandes peixes, e não obstante, o que aconteceu com a rede? Não se partiu. E, finalmente, eu estou aqui tomando alguns minutos seu, no versículo 15, no capítulo 15, no versículo 15, depois de terem comido, vocês jantaram hoje, irmãos? Vocês jantaram? Eu vou perguntar para os que estão nos assistindo pela internet. Vocês jantaram hoje, irmãos? Aqui, os que estão aqui presentes, vocês jantaram hoje? Vocês que vieram aqui à casa de Deus, jantaram hoje? Aqui o texto diz que, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Eu gostaria que o Iara colocasse o último hino para nós cantarmos. Deixe-me ver aqui, o Iara. Está aqui. Eu deixo essa pergunta de reflexão. 367. Simão, filho de João, amas-me? Eu convido vocês a se colocarem em pé assim que eu ia colocar a projeção do hino. 367. Senti que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador.
encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém, Senhor. Jesus saiu do coletivo para o singular. Ele partiu dos 12, dos 11 e depois 12 novamente em Lucas, para em João chamar uma pessoa. Ele chamou quem? Simão, filho de João, amas-me? Que resposta você dá para Jesus nesta noite? Ama Jesus? Eu te convido a vir aqui à frente, vamos orar juntos como irmãos, como família, todos. Eu gostaria que até o sonoplasta e os operadores dos vídeos viessem para nós termos esta última oração aqui. Vamos orar juntos. Vamos dar as mãos. Vamos fazer um círculo. Amélia, faz favor. Faz favor. Não? Tá bom. O Yara, o Elbert. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. Ó Deus Todo-Poderoso, nós nos curvamos aos Teus pés, rendidos, estamos para Te adorar, para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Nós estamos aqui porque reconhecemos a nossa necessidade total e absoluta do Senhor, e é por isso que nós entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor, para que o Senhor nos conforte, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos anime, para que o Senhor enxugue de nossos olhos todas as lágrimas, para que o Senhor nos mostre, Senhor, o caminho que nós devemos seguir, que nós possamos nos aproximar mais de Ti, para honrar, exaltar e glorificar o Teu santo nome. O Senhor, na Tua palavra, em Êxodo, diz que nós somos reinos de sacerdotes, Senhor. Se somos sacerdotes, somos intercessores. Se somos nação santa, nós somos separados para uma obra, para proclamar as virtudes daqueles que estão nas trevas para a sua maravilhosa luz. Há um mundo em trevas, Senhor, e a luz brilha aqui, então que este brilho da Tua luz resplandeça e que as pessoas possam ver para a honra e glória do Teu santo nome. Nós queremos, Senhor, que o Teu poder se manifeste, assim como se manifestou no templo consagrado pelo rei Salomão. Naquele momento histórico, o rei Salomão estava em íntima comunhão contigo, e ao orar, ao construir o templo,
ao dedicá-lo e consagrá-lo ao Senhor, o Senhor respondeu positivamente, afirmativamente, manifestando o teu poder e fazendo fogo do céu descer sobre aquele lugar. Ó Deus, nós queremos que o teu poder se manifeste nos nossos dias também, Senhor, que nós possamos ter a mesma experiência que Moisés teve quando o fogo desceu do céu e acendeu o fogo do holocausto, quando o fogo desceu do céu ao ouvir a oração do profeta Elias, e o sacrifício, a oferta oferecida pelo profeta Elias foi aceito e pelo Senhor, e o Senhor manifestou o teu poder. A terceira ocasião, Senhor, em que o fogo desce sobre a terra, vinda do Senhor, é na consagração do templo de Salomão. Então nós queremos hoje que o Senhor nos dê a graça de experimentarmos esta mesma realidade, de nos nossos dias, o fogo do Senhor descer para consumir a nós como ofertas vivas, sacrifícios santos e agradáveis a Ti, para que o mundo reconheça que só o Senhor é Deus, e que o Senhor é o nosso Deus vivo, todo poderoso, e que pode fazer maravilhas por nós, em nós e através de nós, para salvar uma humanidade que vive em trevas. Por favor, Senhor, perdoe os nossos pecados, purifica-nos, restaura-nos a Tua imagem e semelhança, Senhor, e que assim, quando o Senhor fizer a pergunta que Jesus fez a Pedro, Pedro, filho de João, Tu me amas? Que nós todos aqui em uníssono respondamos, como a irmã Abadia disse aqui neste momento: sim, nós amamos o Senhor, e que o Senhor reine absoluta e soberanamente nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Estas bênçãos nós te pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.